Queridos irmãos e irmãs, nós terminamos de ouvir aqui a proclamação aqui deste Evangelho e é chamado também o Evangelho do Filho Pródigo, mas também o Evangelho do Pai Misericordioso, a parábola do Pai Misericordioso, né? Nesta parábola nós celebramos o que? A misericórdia de Deus que nos acolhe. Por mais que nós erremos, por mais que nós desviemos ou que nós estejamos no pecado, mas Deus é aquele que sempre nos espera, vem atrás também de todos nós para nos conceder o perdão e a misericórdia. Por mais que nós erremos, por mais que nós possamos pecar, mas o coração de Cristo está sempre aberto para nos acolher e conceder-nos a misericórdia. Por isso, quando o Pai vê o Filho chegando, diz assim: o Pai teve compaixão, que coisa bonita, né? Teve compaixão com o Filho. Então, queridos irmãos, nessa parábola nós temos três figuras, né, que precisam ser ressaltadas. Primeiro, a figura do Pai misericordioso. Segundo, a figura do filho mais novo que partiu de casa. Depois, a terceira figura, o filho mais velho que ficou em casa, né? Queridos irmãos, então nesta parábola nós também podemos perceber aqui a volta para a casa do Pai, porque todo o pecado, ele nos divorcia de Deus, ele nos separa do amor de Deus. Mas Deus não é mesquinho, ele sempre nos dá novas oportunidades para que nós possamos crescer. E um dos dons tão belos que Deus nos concedeu foi o dom da liberdade, né? A liberdade é a nossa capacidade de fazer escolhas, de fazer opções, mas a liberdade, ela deve ser aplicada para escolher, optar por diversos bens, para a gente fazer boas escolhas. Toda escolha má para o pecado nos leva à morte, nos leva à destruição, como foi o filho ali naquela situação do chiqueiro dos porcos. Então a liberdade, ela é bem vivida enquanto ela nos leva para a gente fazer grandes opções, para que nós escolhamos sempre o bem, aquilo que é construtivo, que vai fazer bem à nossa vida. Mas Deus, aquele pai, respeitou a liberdade do seu filho. Pai, dá-me a herança que me cabe, e deverei partir para uma terra distante. E assim ele gastou toda a sua herança, fortuna, numa vida dissoluta, também pecaminosa. E aquilo que a gente não aplica, gasta e não volta, não é? E quando ele se encontra naquele estado, ali no chiqueiro, não é? Ele sai do estado do nível humano para o nível dos animais, ele passa fome ali. E ele entra em si e faz um exame de consciência. Quantos empregados eu tenho na casa do meu pai, que tem pão com fartura, são felizes? Eu que sou filho, estou aqui na miséria. Eu voltarei para a casa do meu pai, pedir-lhe-ei perdão. Pai, perdoai-me porque eu pequei contra o céu, contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser chamado o teu filho. E o pai poderia escorraçar o filho. Você saiu porque você quis, você gastou toda a herança, você deve voltar para de onde você veio. Mas diz assim, que o pai teve compaixão do filho, abraçou, beijou e o recebeu. Mandou colocar uma túnica nova. O que significa a túnica nova? Uma vida nova, revestida de graça. E o que significa o anel colocado no dedo? A dignidade que é devolvida ao filho. Que coisa bonita.
Por isso São Paulo, ali na carta aos Coríntios, diz assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que é velho, agora tudo é novo, né? Laissez réconcilier avec Dieu, deixai-vos reconciliar com Deus. Que coisa bonita, não é? Somos embaixadores de Deus. Então, queridos irmãos, irmãs, Deus nos dá sempre novas oportunidades para que nós tenhamos uma nova vida. Isso é o sentido dessa parábola de hoje. Todos nós necessitamos, não é? Então, Cristo é esse Pai misericordioso que está sempre esperando a nossa volta. Por mais que nós erremos, por mais que a gente possa desviar, mas Deus nos acolhe com misericórdia para nos conceder o seu perdão. Bem dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, ela era muito sábia, muito nova, muito sábia. Ela dizia assim: mesmo que eu cometa o maior pecado desta vida, eu voltarei a confiar na misericórdia de Deus. Que coisa bonita. Mesmo que eu cometer o maior pecado desta vida, eu voltarei a confiar na misericórdia de Deus. Tem a figura do Pai, que é o Deus misericordioso que está sempre voltado para nós. Temos a figura do filho pródigo, que entrou nas trevas e volta, se torna uma nova criatura, voltando para a casa do Pai. E temos o segundo filho, o filho mais velho, que ficou em casa. Quando ele percebeu aquele barulho da música, que a casa estava em festa, que o pai mandou sacrificar uma ovelha para celebrar a festa da volta do filho, o filho mais velho ficou lá do lado de fora e ficou revoltado. Não quis entrar na casa, né? E o pai sai, vai atrás do filho. E aquele filho mais velho não quis entrar. Meu pai, até hoje trabalhei aqui contigo, jamais tu me destes um cabrito para celebrar com meus amigos. Mas o pai vai dar uma resposta para o filho mais velho: meu filho, tudo que é meu é teu. Então não faz a diferença uma ovelha mais ou menos, porque tudo é meu, aqui da casa é teu, você já tem tudo. E o teu filho que foi perdido voltou. Então, queridos irmãos, os dois filhos são pródigos. Um porque saiu da casa, gastou sua vida numa vida pecaminosa. E outro pecado do filho mais velho, que estava ali no campo, se considerou bom, mas ele se fechou à misericórdia do Senhor, o perdão, e ele não foi capaz de perdoar o irmão. Ele ficou fechado no seu ponto de vista, no seu ódio, na sua vingança, e ele não dá o perdão e não aceita entrar na casa para celebrar com o pai e com seu irmão. Então nós temos aqui dois casos, né? Pessoas que estão no mesmo nível do pecado. Um filho que foi rebelde, pecou pela rebeldia, e outro filho mais velho porque não foi capaz de dar o perdão, de receber a misericórdia do pai. O primeiro filho que saiu recebe a reconciliação, e o segundo filho mais velho ficou fechado na sua prepotência e não aceitou o perdão do pai, porque ele não foi capaz de perdoar o irmão. Então, queridos irmãos e irmãs, na vida a gente pode também ocupar essas duas figuras. Eu posso ser o filho pródigo, ou eu posso ser o filho mais velho, que não é capaz também de se abrir para o perdão. Daí o Papa Francisco, numa das suas homilias, ele dizendo uma frase muito lapidar, não é? Deus sempre nos perdoa, é nós que cansamos de pedir perdão a Deus. Deus sempre nos perdoa, nós que cansamos de pedir perdão a Deus. Deus é misericórdia. Então, queridos irmãos e irmãs, essa parábola de hoje para nós é uma parábola que deve suscitar em nós
O desejo da conversão, da penitência, nesse tempo da quaresma, ao mesmo tempo nós somos convidados para a gente confiar no perdão do Senhor, na sua misericórdia. Enquanto o filho mais novo, que caiu no pecado, confia no perdão, na misericórdia, o filho mais velho se considerava muito justo e se fechou para o perdão, para a misericórdia do pai e do filho. E o pai foi lá fora chamar o filho mais velho, ele se recusa, ele refuta o convite do pai. Então, queridos irmãos e irmãs, essa parábola é muito rica para a gente pensar, refletir nesse tempo da quaresma. E aí São Paulo vai dizer, não é? Todo aquele que permanece no pecado, permanece na morte. Reconciliai-vos com Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam uma nova criatura, ele se torna renovado. Passou o que é velho, agora tudo é novo, porque quem está em Jesus Cristo, esse se torna uma nova criatura. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar esta quaresma para que a gente também, como aquele filho que entrou em si, examinou a sua consciência, eu voltarei para a casa do meu pai. A nossa vida cristã deve ser sempre uma volta para a casa do Pai, porque o Pai misericordioso é aquele que nos espera, nos aguarda para conceder-nos o perdão e a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai